Amigos escalados de todo o Brasil, começando mais um Escalados Futebol Clube barra Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Que invejinha, hein? Ei, antes, dá uma invejinha, não dá não antes? Nós que não estamos disputando, estamos aqui, ó, morrendo de inveja dos times brasileiros que estão lá disputando esse excelente campeonato mundial de clubes. Muito bom, muito boa mesmo a ideia de juntar todos esses times. Ficou um formato muito agradável, muito bom de se ver, muito bacana mesmo. E hoje, o glorioso Botafogo foi enfrentar o forte time do Palmeiras e a gente agora já sabe qual foi o final do resultado. Tem uma frase, galera, que diz assim, é de um poeta popular, de professor, os meninos imitam ele melhor, mas ele dizia e ficou os anais da história aí gravado no mundo do futebol. E é uma verdade, é uma máxima assim que como as várias outras frases aí que são excelentes no futebol. Mas essa resume muito a partida de hoje. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Acho que vocês vão entender quando eu estou dizendo isso, porque assim, não pode um time do tamanho do Botafogo, não pode um time tão vitorioso, com a história que tem, um time centenário como é o Botafogo, enfrentar um time brasileiro também do mesmo tamanho, da forma como enfrentou. Uma coisa a gente entende, jogar contra o Paris, atual campeão da Champions, um time fortíssimo, voando para muitos, o time que joga o melhor futebol hoje. Aí você entende, você jogar bem fechadinho, um sistema com 3 volantes marcadores, todos os meus atacantes defendendo, até o meu centroavante atrás da linha da bola. Isso aí você entende, contra um time fortíssimo, que se você tentar jogar de igual para igual, você vai acabar tomando uma goleada. Agora, você jogar com um time do mesmo nível que o seu, no mesmo nível de investimento, apesar que o Palmeiras fez compras neste primeiro semestre, como o Paulinho mesmo que acabou decidindo a partida, gigantesca, mas não pode você entrar numas oitavas de final, jogo único, né? Jogo único. Se fosse um jogo mata-mata, ida e volta, você até entende, estou jogando fora, vai, justifica, mas a gente acaba entendendo. Agora, jogo único, você jogar por uma bola, esse maldito jogo reativo, jogando por uma bola, esperando o adversário que está tentando jogar futebol, que está tentando propor o jogo, errar para que eu vá lá por uma bola, como se eu não tivesse qualidade para eu me consagrar o vencedor da partida. Aí fica muito feio. Aí fica muito feio. O Botafogo tem totais condições. Você viu o vídeo agora, no final da prorrogação, tá certo? Já tava no desespero, mas você viu, empurrou o Palmeiras para trás, fez o Palmeiras sofrer. No jogo inteiro, nos 90 minutos, o Botafogo não fez praticamente nada, só correu, se dedicou, óbvio, não faltou dedicação, óbvio, não faltou vontade dos jogadores, mas o sistema de jogo, a ideia, a planificação do jogo, e aí a gente coloca bem na conta do treinador do Botafogo, não pode jogar dessa forma as oitavas de final. Então eu coloco literalmente a desclassificação do Botafogo hoje na culpa do seu treinador. Tá certo, acabou de chegar o Renato Paiva, ele acabou de chegar, acabou de assumir o Botafogo, tem pouco mais de 20 e poucas partidas no comando do Botafogo. Supostamente chegaram alguns jogadores para o Mundial, que também faz uma diferença na planificação. Mas não pode, a ideia inicial do cara não pode chegar jogando com um time do mesmo nível, jogando por uma bola. Num campeonato, oitavas de final, jogo único. Então não dá. O Botafogo chegou nesse Mundial ganhando a Libertadores. E como o Botafogo jogava ano passado? O Botafogo veio aqui no Morumbi e amassou o São Paulo aqui no Morumbi. Tá certo? Correu risco, mas jogou bola. Por isso passou. O Botafogo foi campeão brasileiro com o maior número de vitórias fora. Porque jogava bola, propunha. Não ficava lá esperando por uma bola. Óbvio, no começo do campeonato, ainda brincando com os meninos, eu falei, olha, o Botafogo, se não tivesse vendido Luiz Henrique, as suas principais peças, era fortíssimo candidato a ganhar esse Mundial. Esse time que foi agora poderia brigar como brigou e fez bonito. Acabou passando num grupo onde tinha o atual campeão da Champions e o terceiro time de força da Espanha, que é o Atlético de Madrid. Então fez muito bonito. A campanha do Atlético. Do Atlético. A campanha do Botafogo foi muito boa em relação por ter caído no grupo da morte.
Agora, num jogo de hoje, num jogo único, oitava de final, com um time brasileiro do mesmo nível que o seu, não dá para entender o Botafogo jogar por uma bola, tentando explorar um erro do Palmeiras e não propor o jogo, como sempre é o espírito do Botafogo, o time do Botafogo, sempre foi. Botafogo de Garrincha e tantos outros jogadores importantíssimos na história do futebol brasileiro. Então não dá para você ver o Botafogo jogando por uma bola contra um time brasileiro, contra o Palmeiras. Não dá. Infelizmente não dá. O Palmeiras foi realmente merecedor. Tanto o John foi escolhido o melhor jogador em campo, mostra bem o que foi a partida. O Everton foi sujar o uniforme agora, já no segundo tempo da prorrogação, uma bola que bateu daqui, sobrou dali, e aí ele foi lá e acabou defendendo, porque do contrário, era o roupeiro do Palmeiras era só pegar, dobrar a roupa do Everton e colocar de novo para o próximo jogo das quartas de final. Tão pouco foi a produção do Botafogo nesse jogo. Então, eu literalmente coloco a culpa no treinador do Botafogo. Realmente, o Renato Paiva foi muito infeliz na escolha da tática dele. Uma coisa é passar um primeiro turno brigando ali contra gigantescos times europeus com um nível de investimentos muito superior ao seu, e aí você super entende. O cara jogar fechadinho por uma bola, legal. Agora jogar contra o time brasileiro, que é o mesmo nível que o seu, com o mesmo nível de investimento, tudo, não dava para o Botafogo propor o jogo, vide o que foi agora no segundo tempo da prorrogação, onde o Botafogo colocou o Palmeiras para trás para poder tentar as bolas alçadas. Então, assim, totalmente eu, Alessandro, coloco na culpa do Renato Paiva essa eliminação do Botafogo. Mas, lembrando, glorioso, fez um baita campeonato, caiu de pé, os seus jogadores lutaram bastante, correram, em momento algum você viu os jogadores desistindo. Até agora, quando o placar estava adverso, correram desesperadamente, tentaram de todas as formas. Então a nação do Botafogo tem que sim ficar orgulhosa pela vontade, pela garra, pela determinação dos seus jogadores. A lamentar a estratégia que o treinador do Botafogo escolheu. Dá para se pensar e é bom o Botafogo repensar, porque é muito grande e tem outros campeonatos agora ainda por vir, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo tem peças e pode jogar muito mais do que apresentou, principalmente no jogo de hoje contra o Palmeiras, que foi muito abaixo em relação ao que a gente esperava. Esperava um jogo pau a pau, lógico, jogo de eliminatória, jogo único, um pouquinho de estudo no começo, mas depois se soltar um pouco. Não foi o que aconteceu, só o Palmeiras jogou, o Botafogo ficou só esperando a famosa uma bola, essa uma bola não veio, e aí o Palmeiras acabou com um gol com um mix de talento do Paulinho, um jogador muito decisivo, mas com uma pontinha de sorte, talento quando ele pega a bola na lateral, leva para dentro, corta o volante do Botafogo, e aí quando ele dá o tapa na bola, a bola dá uma leve desviada no pé do Barbosa e acaba tirando a mínima chance do John. A bola ainda passa por baixo da perna do outro goleiro, entrando no cantinho. Então assim, merecida a classificação do Palmeiras, que passa para a próxima fase, e o Botafogo aí caiu de pé, lutou, mas por uma escolha, na minha visão, equivocada do seu treinador, acabou não tendo a menor chance de jogar, de passar para a próxima fase, vide o volume de jogo que o Palmeiras teve em cima do Botafogo. Beleza, galera? A missão foi dada, a missão foi cumprida por mim, Alessandro Ribeiro. Eu fui!